Bom dia, queridos, paz e graça, que Deus nos dê mais um bom domingo na presença dEle. Meu desejo é que Deus esteja cuidando de você, te abençoando, falando ao seu coração e lhe dando uma viva esperança. Nós acreditamos que em breve, não muito longe daqui, nós estaremos juntos novamente, estaremos reunidos, mas enquanto isso não acontece, nós estaremos aqui de longe mesmo, zelando, orando e também compartilhando a palavra para a sua edificação, para a nossa edificação. Quero compartilhar hoje um texto que está em 2 Samuel. Vou ler 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4, depois o capítulo 9, versículos de 1 a 13. Eu vou falar sobre o poder restaurador da graça na vida de Mefibosete, filho de Jonatas, que tinha uma aliança com Davi e que agora Davi vai usar de bondade, de misericórdia, de graça para com ele. Aqui há um bom exemplo de como a graça transforma, a graça revoluciona a vida de uma pessoa. A mesma coisa aconteceu conosco e eu quero que você atente para isso. Leiamos. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegara a notícia da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Capítulo 9, Davi já assume o reino. Davi, depois da morte de Saul, aclamado rei, assume o reinado, e aqui está Davi procurando alguém para usar de bondade, alguém da família de Saul. Eis o relato de Samuel. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Marqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Marqui, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse Davi: Mefibosete. Ele lhe disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas, teu pai, e lhe restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para como um cão morto, para tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertence a Saul e toda a tua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-á, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, comerás pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda, ao seu servo assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. História belíssima, inspiradora, que nos inspira a pensar como a graça de Deus é maravilhosa, como essa história
ela é emocionante, ela é maravilhosa, como Deus é tremendo. Mefibosete é filho de um homem que tinha feito uma aliança com Davi. Davi tinha uma aliança com Jonatas. E Jonatas morrera. E agora Davi está buscando alguém da casa de Saul para usar de bondade, para mostrar bondade. E falaram que tinha este filho que era aleijado de ambos os pés e estava num lugar muito distante, um lugar extremamente longe, um lugar do esquecimento. Lodebar significa lugar ou terra do esquecimento. Mas Deus, por sua infinita misericórdia, mudou a história daquele homem. Mudou a história daquela vida que agora, por misericórdia, porque Davi usa de misericórdia, de graça, aquela sua vida miserável agora é uma vida restaurada à mesa do rei, e Deus restaurou tudo o que ele tinha. Talvez esta é a história que mais se pareça com a minha e com a sua história. Quando Deus resolve usar de misericórdia para conosco. Quando Deus resolve usar de graça, de bondade para conosco. Eu quero falar sobre os sinais da graça de Deus na vida de Mefibosete. E como estes sinais desta graça estão presentes também na nossa vida, na minha e na sua vida. Em primeiro lugar, a graça de Deus, ou a graça de Deus através da vida de Davi, o acha na sua miséria. O acha no seu lugar de esquecimento. É interessante que a pergunta que Davi fez não é alguém merecedor, alguém qualificado, alguém belo, alguém guerreiro, poderoso que eu possa trazer para o meu exército. Não, a pergunta foi uma só. Alguém. Alguém. E esta é o maior reflexo da graça de Deus. Esta pergunta, essa iniciativa, este mover da bondade em prol daquele miserável é um sinal exatamente da graça de Deus. Deus sempre toma iniciativa. Deus vem ao encontro daqueles que estão esquecidos. Deus vem ao encontro daqueles que caíram, que se machucaram, que estão aleijados, que estão perdidos em algum lugar. Portanto, a graça de Deus, ela não procura os qualificados. A graça de Deus não procura os belos, não procura os melhores. A graça de Deus exatamente procura aqueles que não têm nenhum mérito, que não têm nenhuma condição. Não havia nenhuma beleza em Mefibosete, nenhum mérito, não havia. Ele só tinha uma coisa que pesou em prol dele, é que ele era filho de uma aliança. Ele era filho de Jonatas. E Deus, através de Davi, usa de bondade para com ele. Deus foi bondoso para com ele. Ele não era lembrado há muito tempo. Tanto que ele estava num lugar de esquecimento, um lugar árido, uma terra onde não há pasto, despovoado, era um lugar deserto, um lugar do esquecimento. Esta é a palavra Lodebar. Mas Deus se lembrou dele, Deus usou Davi para se lembrar dele. Querido, talvez lá na casa de Maqui ele era considerado um coitado, um peso, alguém que precisava ser conduzido, cuidado, aleijado. Mas Davi o trouxe para a sua mesa, para comer na sua mesa. Talvez este é o melhor retrato do que aconteceu comigo e com você. Nós estávamos caídos, nós tínhamos pecado, nós estávamos na nossa miséria, no nosso esquecimento. Não havia nenhum mérito em nós, nenhuma beleza. Estávamos esquecidos. Mas Deus se lembrou de nós.
Deus usou de misericórdia para conosco. Deus nos encontrou. Deus nos restaurou a sua comunhão. Ele trouxe a mesa para cear com Ele. Porquanto Deus faz assim, é assim que a Bíblia diz. Deus tira o miserável do monturo e faz sentar com os príncipes. Deus nos tirou de um poço de pecado e de miséria. Deus nos tirou da perdição e a Bíblia diz que Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esse é o mover da graça, esse é o poder da graça que nos acha na nossa miséria e que restaura a nossa vida e que nos coloca no lugar de honra na presença do Senhor. Em segundo lugar, a graça, além de o achar na sua miséria, a graça o restaura a sua autoestima. No versículo 6 a 8, ele se via como um cão morto. Ele diz: quem sou eu? Quem sou eu? Né? Quem sou eu para que você olhe para mim, um cão morto tal como eu sou? Mefibosete tinha uma visão deprimente de si mesmo. Ele, além de ser aleijado, e naquele contexto, é tanto que quando Davi pergunta a alguém para com quem eu posso usar de bondade, lembrou logo do aleijado, uma pessoa defeituosa, uma pessoa que se vê como um cão morto. Mas agora a graça de Deus o restaura. Davi disse: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo. A graça lhe faz perder o medo, tirar o medo, lhe traz paz ao seu coração. O Mefibosete, porventura, talvez até pensava que Davi ia se vingar, porque Saul o perseguiu tantos anos, tentou o matar. E eu entendo que ele, quando foi à presença do rei, ele foi com medo de receber um castigo, ou de ser vingado, ou de ser morto. Mas Davi disse: não tenha medo, não tenha medo. Deus nos olha, queridos, não como um cão morto. Nós somos de fato miseráveis, pecadores, mas acima de tudo o olhar de Deus para nós é um olhar através de Jesus. E o olhar que Deus tem para nós é um olhar de graça, é um olhar que traz paz. O rei quer conceder graça, o rei quer demonstrar o seu amor para conosco. Mefibosete levou um tombo que o prejudicou para o resto da vida. Em 2 Samuel 4,4, quando receberam a notícia da morte de Saul e de Jonatã, sua ama o deixou cair e ele ficou aleijado. Mas a mesma coisa, comparando, aconteceu conosco. Nós também caímos. A humanidade sofreu um grande tombo. Ela ficou defeituosa, aleijada. E para muita gente, ou para muitos, ou muitos se veem como alguém que não tem mais jeito, alguém miserável, alguém onde ninguém se importa. Mas Jesus Cristo veio para nos salvar, para nos encontrar, para buscar aqueles que estavam perdidos, e não importa a raça, a cor, a condição social, cultural, a sua origem. Jesus ama todos, indistintamente. Não importa como você chegou até aqui, não importa a sua situação, não importa onde você está, o Senhor te ama. E o Senhor está com a sua graça, com a porta da salvação aberta. Você simplesmente precisa dizer como Mefibosete disse: eis aqui o teu servo. Se prostre à presença do Senhor, se prostre e se renda diante do Senhor como um servo, como alguém miserável, que não tem direito, que não tem nenhuma condição, nenhum mérito, que está diante de um Deus soberano, mas que é gracioso e que estende a sua mão e que estendeu a sua mão de misericórdia quando enviou o seu Filho para morrer na cruz e para nos restaurar da onde nós estávamos, no nosso lugar de miséria, de pecado, de esquecimento, no nosso deserto, na nossa situação de total distinção ou total separação da graça de Deus. Agora, a graça de Deus restaura tudo.
A graça de Deus restaurou tudo o que ele perdeu. Então a graça de Deus o encontra na sua miséria, a graça de Deus nos encontrou na nossa miséria. A graça de Deus restaura a sua autoestima, a sua imagem, muitas vezes distorcida, como muitos têm. Se acha a pior das pessoas, não se acha amado, não se acha querido, não se acha importante. Tem muita gente numa situação difícil assim. Mas a graça de Deus, quando você entende, você sabe que você é amado, que você foi amado por Deus, que Deus não te esquece, que Deus te ama do jeito que você está. E Ele quer restaurar tudo que o pecado transformou, tudo que o pecado tirou de nós. O Senhor, a graça de Deus restaura tudo. O aleijado não tinha nada, estava lá num lugar deserto. Mas o rei removeu o aleijado da sua miséria, da sua condição de aridez, de desolação, para um lugar de comunhão e de honra à sua mesa. A mesma coisa Deus faz conosco. Deus nos resgata do nosso lugar de esquecimento, da nossa miséria, da nossa depravação. E Ele nos traz para a sua presença, onde Ele nos sustenta, onde quer desenvolver intimidade conosco. Eis que estou à porta e bato, diz o Senhor. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Mefibosete foi restaurada a sua dignidade real. Ele era um herdeiro do rei, a semelhança dele. Somos herdeiros de todas as bênçãos do rei, do Senhor Jesus. Aqueles que são filhos de Deus e que têm uma aliança com Deus são herdeiros de todas as promessas. Pode ser que você tenha se afastado de Deus, se encontre como aquele filho pródigo, longe do Pai. Mas a graça de Deus quer restaurar a sua condição de herdeiro de todas as bênçãos, de todas as promessas do Senhor Jesus. O rei restaurou a sua honra. Ele passou a viver no palácio, na companhia do rei, a sentar-se à mesa do rei. Charles Swindoll, no livro dele, Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele comentando essa passagem, Charles Swindoll diz assim: o cocheado filho adotivo era uma lembrança constante da graça do rei. Imagine aquela mesa, o rei na cabeceira, o esperto Amon à esquerda de Davi, a graciosa Tamar sentado-se ao lado de Amon, do outro lado o precoce e brilhante Salomão vindo do seu escritório, Absalão, o belo, cativante, também toma assento à mesa, Joabe, o corajoso guerreiro, também está ali. E logo depois chega Mefibosete, com as suas batidas de muletas, sentando-se meio desajeitado. Será que ele compreendia o que é graça? Quando Mefibosete sentou-se à mesa do rei, ele foi tratado como um filho do próprio rei, Davi, não sendo inferior a Absalão ou a Salomão. Quando assentarmos um dia com o Senhor, isso também será verdade. Nos sentaremos com Paulo, com Pedro, com Maria, com João. Todos nós somos aleijados de alguma forma, mas a graça de Deus nos restabeleceu por completo. Podemos sentar à sua mesa, participar do banquete e viver como seus filhos, tudo por causa da graça. Eu quero concluir. Além de restaurar suas terras também, Davi restaurou todas as suas terras. Eu quero concluir dizendo, o nome Mefibosete significa o que despedaça a desonra. E foi isso que Davi fez para Mefibosete. E é isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Assim como Davi cumpriu a sua promessa. Deus cumpriu a sua através do sacrifício de Jesus. O Rei Jesus quer te resgatar, apesar das suas deficiências, da sua miséria, apesar de onde você está. Deus quer despedaçar a desonra, a vergonha que te fez assentar e te fazer assentar em sua mesa. E a palavra dele para você é: não temas. Deixa eu lhe mostrar o meu amor por você. Ele vai restaurar os anos que perdemos, as oportunidades que passaram e a alegria que temos fingido. Graça sobre graça, graça tremenda. A graça de Deus é sem fim. Pela sua graça, podemos novamente caminhar em vitória na presença do Senhor, sentar na sua mesa e receber do seu amor e da sua bondade.
que você entenda a graça de Deus, em nome de Jesus.